Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje vamos tratar de processo penal. Qual o assunto? Prisão em flagrante e temas correlatos. É um tema bem legal que costuma cair, claro, em provas de delegado. E aliás já está aberto aí o concurso para delegado de Pernambuco e também em provas de magistratura e Ministério Público, evidentemente. Então vamos seguindo, porque é um tema que aparentemente é fácil, mas que podemos aí pincelar alguns assuntos correlatos, bem sofisticados e bem atuais, como por exemplo, a prisão do senador Delcídio de Amaral, que aconteceu ano passado. Tem a ver com o tema audiência de custódia, tem a ver com o tema, um tema bastante atual. Então a gente vai tratar aí desses temas correlatos também. Se você ainda não estudou prisão em flagrante, recomendo fortemente que você pare o vídeo, dê uma olhadinha nos artigos do Código de Processo Penal brasileiro sobre o tema prisão em flagrante. Tem lá um capítulo da prisão em flagrante. Dê uma olhadinha, porque aí você já tem uma noção geral do que se trata e a gente segue junto. Se você já estudou e quer só dar uma revisada rápida, vamos seguindo. E o primeiro ponto, pessoal, mais uma vez, o materialzinho de apoio está lá na descrição do vídeo. Bacana? Então você baixa lá e vai acompanhando os pontos aqui comigo. Ponto número 1. Qual é a diferença entre prisão em flagrante e flagrante delito? Cuidado com isso. Um não se confunde com o outro. Na verdade, um enseja o outro. O flagrante delito, que é a situação de um crime estar pegando fogo, segundo a doutrina, um crime está sendo cometido ou tendo acabado de ser cometido, aí é o flagrante delito, enseja a prisão em flagrante. Então, não confunda prisão em flagrante com flagrante delito. Dito isso, duas dicas aqui para vocês neste ponto, já de cara. Crimes permanentes. Você sabe o que é um crime permanente? É aquele que se perpetua no tempo. Sequestro, cárcere privado. Enquanto durar o sequestro, o crime está sendo cometido. Os atos de execução e consumação estão acontecendo no tempo, estão se protraindo no tempo. Então, nesses crimes permanentes, enquanto estiver ocorrendo o crime, há flagrante delito. Então, a prisão em flagrante pode acontecer em qualquer momento deste delito permanente. Este conceito é importante porque na prisão do senador Delcídio de Amaral, que a gente vai tratar lá no final, esse conceito foi utilizado pelo ministro Teori Zavascki. A gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, já saiba, enquanto estiver rolando o crime permanente, a gente pode prender em flagrante esse cidadão. Outra coisa, outra dica. Segundo o professor Nestor Távora, não há falar em flagrante quando o crime é habitual. Olha só, é uma posição dele e também de outra doutrina. Não é aqui pacífico. Vamos alertá-los, porque não ache que isso aqui é um tema pacífico. Mas grande parte da doutrina entende que não há falar em prisão em flagrante em crimes habituais. Porque o crime habitual é aquele que, para se consumar, o cidadão tem que agir várias vezes de maneira habitual. Mas cada ato isolado não é considerado crime. Exemplo, curandeirismo. Agora veja, eu disse que tem que ter vários atos, né? Demonstrando uma habitualidade para termos o crime habitual. Legal. Mas, quando a polícia, por exemplo, vai efetuar a prisão em flagrante, veja só, ele está cometendo um dos atos. E este um ato isoladamente não é crime. Então como é que a gente pode prender um cidadão cometendo um ato que não é crime? Esse é o argumento dessa doutrina que diz que não pode haver prisão em flagrante em crime habitual. É uma doutrina interessante? Sem dúvida, especialmente para provas da Defensoria Pública. Com essas duas informações, a gente passa para o tópico número 2, que é qual é a natureza jurídica da prisão em flagrante. Bom, a maioria da doutrina vai dizer o quê? Prisão cautelar. Tem natureza de medida cautelar, de prisão cautelar. Por quê? Porque é uma prisão que não se confunde com a prisão-pena, imposta pelo juiz em decorrência de uma sentença condenatória. Ok. E dentro desse bolo aí, prisão cautelar, temos prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. Tranquilo? Mas doutrina minoritária, que aliás eu concordo particularmente, com todo respeito à posição majoritária, diz que a prisão em flagrante tem natureza pré-cautelar. Olha só, pré-cautelar. Deixa a prisão cautelar para a prisão temporária e a prisão preventiva. Mas o flagrante acontece antes
Antes disso, então é pré-cautelar. Ok? Porque antes da prisão em flagrante, é possível que nem haja, por exemplo, inquérito policial. Olha só, olha como ela é antecedente. Então, para mim, faz mais sentido falar em natureza pré-cautelar. Mas essa é minoritária, hein? Majoritária? Cautelar. Ok, vamos para o ponto número 3. Quem é que pode prender outrem em flagrante? Todo mundo? Sim, pessoal. Todo mundo. Eu, você, o policial, enfim, o porteiro do seu prédio, qualquer pessoa. Se vir alguém em situação de flagrância, flagrante delito, pode prender esse cidadão. Pode amarrá-lo, desde que, claro, utilizando moderadamente os meios de violência, né? Claro, pode evitar a consumação do delito, ou se já tiver consumado, tendo acabado de cometer o crime, pode prendê-lo, tolher sua liberdade e aí conduzi-lo à delegacia mais próxima. Qualquer pessoa pode fazer isso, está lá autorizado no Código de Processo Penal. Mas as pessoas comuns, eu, você, por exemplo, estou supondo que você não é policial, hein? Nós não temos o dever de prender as pessoas que estão em situação de flagrância. Nós não temos esse dever. A polícia tem. O agente policial tem o dever e não a faculdade de prender alguém em situação de flagrância. Essa é a diferença. O civil comum tem o poder. A polícia tem o dever de fazer a prisão em flagrante. Ok? Preciso de autorização judicial para prender em flagrante alguém? Não, absolutamente, porque senão não teria nenhum sentido, né? Eu vejo alguém praticando um delito de estupro contra outro, por exemplo, está lá tentando estuprar a cidadã ou o cidadão. Hoje pode, né? Então, eu não posso ir, eu não tenho que ir lá, o juiz pediu autorização para eu prender o cara. Não, eu já posso ir lá e agir. A população pode agir moderadamente, claro, moderadamente, porque às vezes, pessoal, o que a gente vê na televisão é uma barbárie. Né? Às vezes a gente vê alguém que está cometendo um delito e aí a população lincha o cara, enfim. Às vezes termina até matando o cidadão. Aí não, né? Aí a população está cometendo outro delito, provavelmente muito mais grave do que aquele que o cidadão estava cometendo. Mas com meios moderados é possível prender, sim, o cidadão que está em situação de flagrância. Ok? Vamos lá. Ponto número 4. Ponto número 4. Vamos seguindo aí na ordem. É bem rapidinho. Hoje a aula, ó, é bem tranquila. Para que serve a prisão em flagrante? Essa foi uma pergunta que caiu na prova oral do Ministério Público de São Paulo. Não sei qual foi o ano. É um livrinho que eu tenho ali de várias perguntas de prova oral e uma delas era essa. Para que serve? É sempre uma pergunta interessante. A gente sabe o que é, sabe quando aplica, mas esquece o fundamento. Para que a galera criou isso? A gente pode elencar aqui algumas das funções da prisão em flagrante. Vamos lá. Primeiro, evitar o crime. Se o cara ainda estiver em atos de execução, a gente pode, com a prisão em flagrante, evitar que ele consuma o delito. Beleza. Outro, a gente pode utilizar a prisão em flagrante para o colhimento de provas. Também auxilia. A gente prende o cidadão, a gente já pode ter ali um espectro de provas mais fácil de ser colhido. Outro, proteger a própria integridade física do preso. Porque às vezes, naquele exemplo que a gente viu, o pessoal, a população, diante de um delito, especialmente delitos sexuais, se revolta. É compreensível, sem dúvida, né? Um crime sexual, um crime bárbaro, enfim, revolta mesmo. Mas a galera, às vezes, perde o controle de si mesmo. E aí, pode partir para cima do agressor, do cidadão que estava cometendo o delito, até mesmo podendo matá-lo. Então, a prisão em flagrante evita isso. A polícia meio que protege o cara da população, às vezes. Ou seja, a prisão em flagrante também serve para proteger, olha que curioso, o próprio agente do flagrante. Olha só. Mas, beleza. E também, claro, serve para evitar sua fuga. Sua fuga, evidentemente, né? A gente prende o cara, impede que ele fuja, e aí a gente pode colher as provas, o depoimento dele, enfim, de maneira mais simples. Ok, então para que serve a gente já foi. Vamos para o ponto número 5. Muito bem. Tema polêmico. A polícia, quando for efetuar o flagrante delito,
já pode meter de cara as algemas no cidadão? O cara tá lá praticando o delito. A polícia chega, já mete a algema nele? Aí você pode dizer que sim, né? Claro. Claro. Pô, a polícia chega lá. O cara, numa situação de flagrância, às vezes um crime grave, um crime perigoso, a polícia, por precaução, já mete logo as algemas. Bem, na prática, é o que acontece, pessoal. Por quê? Porque em 99% dos casos, das duas, uma. Ou o cara é extremamente perigoso, ou ele vai tentar fugir. Não tem jeito. Não tem jeito. Dificilmente o cidadão diz, tudo bem, eu me entrego, e fica bem tranquilo, se entrega à polícia de maneira voluntária. É bem difícil isso acontecer, disso acontecer na realidade. Então o pessoal mete logo a algema. Agora, você tem que lembrar, pessoal, que numa prova de concurso, você tem que ser mais técnico. Você tem que ser mais técnico, né? Na prática é uma coisa, na prova é outra. Na prova, pessoal, lembre-se, tem que fundamentar por escrito. Ó, onde é que está isso? Súmula vinculante número 11, pessoal. Número 11, eu sempre esqueço aqui os números, mas número 11, anotei para vocês. Olha só é lícito, este é o texto da súmula, hein? Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Olha só o texto dessa súmula vinculante número 11. Com todo respeito à Suprema Corte Brasileira, me parece que esta súmula vinculante foi editada por pessoas que não saem do gabinete. Porque a realidade é muito mais dura, seca, do que a realidade imaginada pelos caras que escreveram este texto desta súmula vinculante. Infelizmente, porque, convenhamos, você dizer para um policial que ele tem que pensar várias vezes antes de usar a algema para prender um cara de altíssima periculosidade, ainda tendo que fundamentar por escrito, é um pouco demais, na minha sincera opinião. Mas, na prova é o que cai, então, meu amigo, se ligue no movimento. O uso de algemas é excepcional. Na prova pode marcar, o uso de algemas é excepcional. Ok, vamos para o ponto número 6. Depois de feita essa singela crítica, né, respeitosa crítica a esta súmula vinculante, vamos seguindo. Aliás, recentemente, o pessoal tentou extinguir essa súmula, cancelar essa súmula vinculante, mas o Supremo manteve. Ou seja, o Supremo entende que ela está em vigor. Tudo bem? Então vamos prosseguir com ela. Ponto número 6. Depois da captura, porque o primeiro passo na prisão em flagrante é a captura do cidadão, né? Prendeu. E aí? O que é que deve ser feito? Depois vamos levar o cidadão para a delegacia e lá, pessoal, será lavrado o chamado APF, auto de prisão em flagrante, pela autoridade policial competente. Então, primeiro prende, depois conduz, depois lavra o APF. Essa é a regra. Essa é a regra. E também será entregue ao preso a chamada nota de culpa, que é um documento que vai dizer por que é que o cidadão foi preso, os crimes que ele cometeu, a data, o local e também a autoridade que o prendeu. Ele tem o direito constitucional de saber quem o prendeu. Okay? Essa é a chamada nota de culpa. Tem uma explicação muito básica do que aconteceu e quem foi que efetuou a prisão. É um direito do preso receber esta nota de culpa no prazo de 24 horas. Tranquilo? Tudo bem. Vamos lá, vamos continuar no ponto número 6 aqui que eu anotei. Nem todo crime, pessoal, é bom a gente lembrar, ele é suscetível da lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante. Alguns crimes, notadamente os crimes de menor potencial ofensivo, quais são eles? Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? A gente lembra
infrações com pena máxima de até 2 anos, cumuladas ou não com multas, submetidas ou não a procedimento especial, excetuados os casos da Lei Maria da Penha. Esses são os delitos de menor potencial ofensivo, que estão discriminados lá na Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099/95. Ok, nestes casos não será lavrado o APF, será lavrado o chamado TC, termo circunstanciado. Então não é lavrado um flagrante, mas sim um termo circunstanciado, e o cara assina esse termo dizendo que vai comparecer aos atos processuais. E aí não é feita a prisão do cidadão. Ele já pode sair. Ok? Então nem todo crime enseja a lavratura do auto de prisão em flagrante. Muito bem, esse é o ponto número 6. Anotei aqui o ponto 6, ponto 1. É só um apêndice. Suponha, pessoal, aqui uma curiosidade. Suponha que a polícia está perseguindo um ladrão que acabou de furtar ou roubar uma agência bancária, por exemplo. E aí, tome perseguição. Na perseguição, o cidadão ele vai para outra comarca. Veja, o crime foi cometido, por exemplo, em João Pessoa, o cidadão mandou ver lá na sua fuga e a polícia atrás, no encalço, e esse cidadão foi parar lá em Guarabira, que é uma cidadezinha aqui do Brejo Paraibano. E aí, o auto de prisão em flagrante será lavrado por quem? Pelo delegado aqui de João Pessoa ou lá em Guarabira, quando ele for preso lá em Guarabira? Lá em Guarabira. Lá em Guarabira. O auto de prisão em flagrante será lavrado na comarca onde o cidadão for preso em flagrante. E aí depois será remetido o preso para a comarca onde foi cometido o delito. Onde é que está isso? Artigo 290 lá do Código de Processo Penal. Anotei para vocês aí no ponto 6.1. Vamos para o ponto 7. Uma perguntinha capciosa, pessoal. Juiz de direito e promotor de justiça, por que não? Pode ser preso em flagrante por um policial civil ou militar? Situação que não é muito comum, graças a Deus, mas que acontece. Juiz é humano, promotor é humano, apesar de alguns não acharem isso, né? Mas podem cometer delitos, podem estar em situação de flagrância. E aí, a polícia militar ou a polícia civil vendo aquilo, pode prender o cidadão? Bom, claro que haverá um tolhimento de sua liberdade momentâneo, porque a polícia tem que evitar o resultado, evidentemente. Mas o auto de prisão em flagrante não poderá ser lavrado, é o que prevalece, pessoal. Por quê? Porque juiz e promotor, especialmente juiz estadual, promotor estadual, esse nosso exemplo, tem foro por prerrogativa de função, aonde? No TJ, perante o qual atuam o Tribunal de Justiça. Então, o auto de prisão em flagrante só poderá ser lavrado por ordem do presidente do tribunal e não da polícia, não do delegado. O que é que o delegado tem que fazer? Recolhe o cidadão, conduz coercitivamente e manda os autos para o Tribunal de Justiça, que terá a decisão final. Ok? Desculpa. Então, essa é uma perguntinha capciosa que pode cair na sua prova aí de magistratura, de Ministério Público. Legal. Vamos lá. No momento da lavratura, ponto número 8, hein? No momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, qual é a ordem dos atos do delegado? Essa questão costuma cair muito em prova objetiva. É uma decorebinha lá do Código de Processo Penal. Se você já leu os artigos, um deles vai dizer isso. Eu esqueci aqui o número, mas está lá. Primeiro, houve o condutor, aquele que conduz o preso em flagrante até a autoridade policial. Primeiro vamos ouvi-lo. Depois, vamos ouvir as testemunhas do caso concreto. E finalmente, por último, a gente ouve o preso. É isso que o delegado tem que fazer antes de lavrar o auto de prisão em flagrante. Isso aí é uma decorebinha que é importante a gente lembrar. Ok? Agora uma pergunta. A falta de testemunhas da infração cometida pelo cara que foi preso impede a lavratura do auto de prisão em flagrante? A resposta é não, pessoal. Em alguns crimes, como a gente sabe, são cometidos na clandestinidade, ou seja, nas sombras, no escuro, sem testemunhas. Mas isso não impede a prisão em flagrante. Neste caso, haverá testemunhas que irão presenciar a condução do cidadão até a delegacia. Aí, ok.
mas a falta de testemunhas para o caso concreto, para o crime, não impede a lavratura do APF. Okay? Essa questão costuma cair bastante. Eu lembro que eu já fiz várias questões dessas. Okay? Vamos então para o ponto número 10, pessoal. A gente já vai aí com 20 minutos. Talvez a gente bata aí uns 40, não sei, porque a gente ainda vai falar aqui nos temas mais complexos. Mas vamos fechar inquérito policial num único vídeo, para você já aí ver esse bloco de informações mais sólido. Legal. Lavrado o APF, qual é o próximo passo? É isso que vamos ver no ponto número 10, ok? Ok, ponto número 10, qual é o próximo passo então? O próximo passo é comunicar o flagrante ao juiz, ao membro do Ministério Público e, se o preso não tiver advogado, à Defensoria Pública. Antigamente, pessoal, era isso. O delegado mandava o processo, a prisão em flagrante, os documentos, para o juiz e o juiz iria analisar. Muito bem. Hoje não é mais assim. Hoje, além disso, é preciso que o preso seja apresentado pessoalmente ao magistrado para a chamada audiência de custódia. Esta audiência ocorrerá num prazo de 24 horas e até 24 horas da prisão em flagrante. Então hoje, olha só, o juiz não mais recebe um bloco de papel dizendo que fulano foi preso ontem de madrugada, não. O juiz recebe o bloco de papel e vai ver pessoalmente o preso. É a chamada audiência de custódia. Aí você pergunta, onde é que diabos está prevista esta audiência de custódia? Porque eu li o CPP todinho e ninguém fala nada sobre isso. Nada. De fato. No CPP não está. Está lá no Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica, que foi recepcionado pelo Brasil e tem status de norma supralegal, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal em relatoria do ministro Gilmar Mendes. Você lembra disso, hein? Por quê? Porque tem conteúdo de direitos humanos, mas não foi recepcionado pelo Brasil com status de emenda constitucional. Neste caso, status supralegal. Supralegal. E lá no Pacto de São José da Costa Rica tem um dispositivo dizendo que é direito do preso ser apresentado imediatamente ao juiz para que este decida sobre sua prisão. Esta é a audiência de custódia. O Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no Pacto de São José da Costa Rica, editou uma resolução que previa a audiência de custódia. E aí a galera não gostou muito. Houve até um ADI no Supremo para questionar a constitucionalidade dessa medida e o Supremo, tranquilo. O Supremo disse, a audiência de custódia no Brasil é válida. Temos que cumprir o Pacto de São José da Costa Rica. Se nós aderimos, vamos cumpri-lo. Então, hoje, pessoal, tranquilo que a audiência de custódia é constitucional, é permitida e até mesmo imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Há alguma lei que trate da audiência de custódia no Brasil? Não. Mas o CNJ tem resolução de número 213, anotei aqui, que trata da matéria. É uma resolução bem ampla, com todos os detalhes da audiência de custódia. Mas por hora, vamos relembrar só o que ela é e para que ela serve. A audiência de custódia é a audiência na qual o juiz, na presença do Ministério Público e da Defesa e do próprio preso, analisará a prisão em flagrante feita em desfavor do preso, tomando uma das seguintes decisões: relaxamento da prisão, revogação da medida, concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou, por exemplo, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou pode decretar também uma prisão temporária. Enfim, o juiz pode analisar este caso
tomando uma dessas seguintes decisões, que a gente já listou, na audiência de custódia. Aí você pergunta, mas por que isso é importante? Não estava bom não, do jeito que estava não? O juiz recebia os autos e tomava essas decisões tranquilo? Por que eu tenho que levar o cara na presença do juiz? Gente, infelizmente, não é todo dia, mas acontece. Às vezes o preso é torturado. Às vezes a polícia abusa um pouco no cumprimento do seu dever e maltrata o cidadão. Não é porque a gente está aqui sendo bonzinho, mas convenhamos, pessoal, o criminoso não é para ser tratado como um bicho. Ele é um ser humano e precisa ser tratado como tal, por mais bárbaro que seja. Eu sei que às vezes nosso sentimento pessoal é um pouco diferente disso, mas temos que ter isso em mente sempre. E o juiz, às vezes, constata que a prisão foi ilegal. Às vezes o juiz, tendo contato com o preso ali, tete a tete, né, pessoalmente, ele tem condições muito melhores de analisar o flagrante delito e tomar esta decisão que deve ser fundamentada, seja ela qual for, notadamente para converter uma prisão em flagrante em prisão preventiva, de maneira muito mais eficaz. Então é para isso que serve a audiência de custódia, é um direito do preso. É um direito do preso, pessoal, ser levado à presença do juiz junto com o seu defensor. Ok? Beleza. Então, esse é um tema que está na moda, é um tema que está aí sempre objeto de perguntas de concurso, porque é um tema atual, é um tema que vem sendo tratado aí pela jurisprudência de 2015 para cá, 2014 talvez para cá, mas não é algo que está há muito tempo no circuito jurídico brasileiro. Então é bom a gente aqui tratar também desse assunto correlato. Ok. Então a gente viu as medidas que o juiz pode adotar. Vou ler de novo para a gente não confundir. Letra A. Relaxamento de uma eventual prisão ilegal. Se a prisão é ilegal, pessoal, a medida que deve tomar o juiz é o relaxamento. Relaxar significa prisão ilegal. A prisão ilegal, relaxo, um abraço, já solta o cara. Sem condições, sem impor nenhuma condição, liberdade plena para o cidadão. A prisão foi ilegal, então um abraço para ele, tem que ser solto. Ele pode conceder uma liberdade provisória com ou sem fiança, ok? Uma liberdade provisória é, não estão presentes os pressupostos da preventiva, então concede-se uma liberdade provisória. Agora, alguns crimes não são suscetíveis de fiança, são os crimes inafiançáveis. A gente vai chegar já neles. Aí eu posso conceder, talvez, o juiz, né, pode conceder uma liberdade provisória sem fiança, mas colocando aí algumas medidas cautelares diversas da prisão. Ou pode colocar logo uma fiança se o crime for afiançável, como é a regra. Ok? Pode substituir a prisão em flagrante por medidas cautelares diversas da prisão. Aqui é preferencialmente um comparecimento forçado em juízo, se for o caso, colocar uma tornozeleira eletrônica do cara. Enfim, o Código do Processo Penal traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão que são interessantes, apesar de, na prática, não serem muito usadas porque é difícil a sua fiscalização. Então, na prática, os juízes normalmente ou prende ou solta. É mais ou menos assim. Mas a prisão, pessoal, é a última ratio, hein? A prisão é o último ato que o juiz deve tomar, desde que presente os pressupostos e que seja extremamente necessária no caso concreto. Ok? Esta é uma análise que o juiz vai fazer na audiência de custódia. Ok. E a última aqui, eu anotei para vocês, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Legal. Presente os pressupostos, né? Artigo 312, 313 do Código de Processo Penal. E aqui um detalhe. O juiz pode converter o flagrante delito em prisão preventiva automaticamente, de ofício? Aí, pessoal, a doutrina diverge. Tem uma galera que entende que sim, já que o CPP não trouxe nenhuma exigência, então o juiz pode converter de ofício o flagrante delito em prisão preventiva e assim muitos magistrados fazem. Ok, mas a posição mais ideal, especialmente quando estamos diante de um sistema acusatório como é o nosso, e não um sistema inquisitorial, em que o magistrado não deve, melhor dizendo, participar
da fase pré-processual de nenhuma forma, pelo menos de ofício, apenas se for provocado. Então, é melhor defender, na minha opinião, e na opinião também, por exemplo, do professor Renato Brasileiro, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por parte do magistrado só pode ser feita se houver requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. Ok? Tudo bem. Ok. Vamos então para o ponto número 13. A gente já viu o ponto número 12, que foi esta pergunta que a gente acabou de responder. Agora sim, essa aqui é assim o ponto mais famoso, eu acho, do assunto prisão em flagrante, que são as espécies de flagrante. Isso aqui cai, nossa. Prova objetiva é um prato cheio. Prova subjetiva também. Prova oral também. Ou seja, aqui é prato cheio, pessoal. As espécies de flagrante. Vamos lá? Letra A, flagrante próprio. É o flagrante que acontece quando o agente está cometendo ou acabou de cometer a infração. Ponto. Este é o flagrante próprio. É o flagrante que a gente sabe. É o flagrante que a gente imagina ele acontecendo. Mas também há outras espécies. Flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante. O que é isso? É o flagrante que ocorre logo após, esta é a expressão usada pelo Código, logo após a prática do delito, desde que haja perseguição logo em seguida. Ou seja, é o caso, por exemplo, imagine o seguinte exemplo. Um bando arrombou lá um caixa eletrônico, enfim, uma agência lotérica e destruiu um caixa eletrônico, colocou o dinheiro na caçamba da caminhonete e mandou ver. A polícia chegou 1 minuto depois, viu a situação e aí testemunhas disseram, seguiram naquela direção e a polícia manda ver, perseguição. Perseguição e os caras são presos, sei lá, horas depois. Eles estavam em flagrante? Sim, pessoal, estavam em flagrante. Esse flagrante é impróprio, porque foi logo após. Esse logo após não é legal dizer que é em até 24 horas. Não, porque a perseguição pode durar dias. Então, desde que haja uma perseguição, logo após a tomada de conhecimento por parte da polícia do crime, ele já imediatamente entra em perseguição. E aí, mesmo que dias depois o bando, neste exemplo, seja preso, ainda há flagrante delito. Esse é o flagrante impróprio ou quase flagrante. Okay. Flagrante presumido. O flagrante presumido é aquele em que o agente é encontrado logo após o cometimento do crime com instrumentos do delito que o façam presumir ser o autor do crime. Então, basta pensar, por exemplo, o cara que foi encontrado com uma faca ensanguentada no bolso, enfim, logo após uma briga num bar em que ele esfaqueou outrem. E ele é encontrado numa praça distante, algumas horas depois, mas ele estava com a faca ensanguentada, enfim. Pode ser preso? Pode. Ele está no flagrante presumido. A galera aqui critica bastante, hein, esse entendimento do flagrante presumido, acha que é inconstitucional, enfim, mas até então tá valendo, hein? Flagrante esperado, pessoal. Flagrante esperado é aquele em que a polícia, normalmente, espera, não influencia de nenhuma maneira o cidadão a cometer o delito. Cuidado, apenas a polícia fica observando. Quando ele vai cometer o delito, a polícia pega ele. Há um flagrante esperado. Se a polícia não agiu de nenhuma maneira para influenciar a prática do delito, então o flagrante é esperado e é um flagrante válido, pessoal. É um flagrante válido. Okay? Por exemplo, basta pensar, um cidadão que costuma vender drogas num determinado ponto da cidade. E a polícia toma conhecimento disso e fica lá esperando o cidadão chegar. Quando ele chega, a polícia percebe que ele tinha lá um malote cheio de cocaína. Pronto, pode prender. Está em flagrante delito. Aquele flagrante foi esperado. A polícia estava esperando a situação de flagrância acontecer e prendeu. Ponto final. Houve crime? Houve. A gente vai chegar nesse exemplo do tráfico já. Mas nesse caso aqui, houve. Lembre-se, ele já vinha trazendo um pacote de cocaína. Cuidado, a gente vai chegar lá. Mas esse é o esperado. Não se confunde o flagrante esperado com o preparado ou urdido. Alguns chamam de urdido. Né? O preparado. No preparado, a polícia
cria uma situação, ardilosamente, cria uma situação apta a influenciar o cara a cometer um delito. Aqui não é permitido no Brasil. Aqui é crime impossível, inclusive. Se a polícia preparou o cerco, preparou uma situação para influenciar o agente a cometer um delito, não, esse flagrante foi forjado. Esse flagrante foi preparado. Aliás, uma galera entende que há diferença entre o forjado e o preparado, mas a maioria da doutrina entende que é sinônimo, ok? Legal. Aqui é o caso, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo. A polícia se disfarça de usuário de drogas e aí vai lá na boca de fumo e simula estar comprando, olha o núcleo, comprar drogas, e aí na hora que o cara vai vender, é preso em flagrante. Esse flagrante foi preparado. A polícia se disfarçou de usuário, até mesmo pediu para comprar. Não, aí é crime impossível, pessoal, porque o crime jamais iria acontecer. Aquilo tudo foi preparado, foi uma encenação. Ok? Então, o Supremo Tribunal Federal e o STJ entendem que esse flagrante não existe, é nulo. É nulo. Ok? Agora, uma dúvida. No caso do traficante, a gente acabou de ver 2 exemplos do traficante e eu disse que em um dos casos era permitido. No outro caso não era. E aí? Cuidado. No caso do tráfico, pessoal, nós temos o artigo 33 da Lei de Drogas, tem vários núcleos. É um crime que tem vários núcleos. Comprar, vender, armazenar, estocar, enfim, trazer consigo. Vários núcleos lá no artigo 33 que consubstanciam o crime de tráfico. Veja, no primeiro exemplo, o cara vinha trazendo um malote de cocaína. Ele já estava em flagrante delito. Por quê? Pelo verbo trazer consigo. Então, ele já estava em flagrante. Mesmo que a polícia não fizesse nada ou fizesse qualquer coisa, ele já estava em flagrante. Então, o flagrante é permitido. Mas no núcleo vender, e aí vamos para o segundo exemplo, aí não. Ele só vendeu porque o policial se disfarçou. Aqui é preparado. Aqui não pode. Agora, se ele já vinha trazendo um pacote grande de cocaína, de maconha, aí, meu amigo, um abraço. Um abraço. Tranquilo. Ok? O flagrante delito já estava acontecendo. Aí é esperado, não é preparado. Ok? Temos também o flagrante diferido, ou também chamado de ação controlada. É quando a polícia vê o cara praticando um delito, mas pensa, esse aqui é peixe pequeno, eu vou pegar o chefão. Vamos ver aonde esse cara vai. Porque aí a gente controla, fica olhando ali, investigando, e a gente prende o chefão, a quadrilha, enfim, a organização criminosa, ou a associação criminosa. Não se fala mais em quadrilha hoje, na verdade. Esse é o flagrante diferido. Ele acontece muito nos casos de organização criminosa e nos casos de tráfico de drogas. Lembrando que no caso de organização criminosa, não é necessária autorização judicial para tanto. No caso de tráfico de drogas, é. Legal? Tem essa diferençazinha chata na hora da prova objetiva. O pessoal às vezes esquece desse detalhe. Mas esse é o flagrante diferido. É aquele que acontece depois do momento em que a autoridade policial toma conhecimento do delito. Por quê? Para fins de investigação. Para pegar o bando, ou enfim, a associação ou a organização criminosa como um todo. Ou o chefão, enfim. Legal? Tá. E outro flagrante, melhor dizendo, que eu pulei até aqui na nossa sequência, é o chamado flagrante fracionado. Já ouviu falar nisso? Essa é uma nomenclaturazinha chatinha, né? Mas que é utilizada para crime continuado. O crime continuado, pessoal, por ficção, é um crime único. Por ficção. Mas, na realidade, são vários delitos, né? Iguais, mesma espécie, praticados pelo mesmo modus operandi, em situação local e tempo muito parecido, muito próximos, na mesma comarca ou em comarcas próximas, desde que tenha uma unidade subjetiva do agente, segundo o STJ. Esse é o crime continuado. Mas são vários delitos, né? Vários, que por uma ficção são considerados como um só. Mas no crime continuado ele pode ser preso em flagrante em qualquer um dos atos, porque cada ato isolado é crime.
Então aqui é o flagrante fracionado. A galera dá esse nome. Cuidado na hora da prova. Se ele vier, aí você está preparado. Beleza. Vamos chegando ao final. Já vamos aí mais 20 minutos. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas a gente vai tentar aqui abordar a maior quantidade de assuntos de flagrante que a gente puder. Muito bem. Pergunta da Defensoria Pública na prova oral agora, Rio Grande do Norte. Aconteceu no final de semana passado. O flagrante delito autoriza alguém a ingressar na casa do outro à noite, autoriza a polícia, melhor dizendo, a ingressar à força na casa da pessoa à noite, sem mandado judicial? Cuidado com a pegadinha, pessoal. A gente vai lembrar do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ok. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então veja, pelo artigo 5º aqui da nossa Constituição, um flagrante delito autoriza sim o ingresso da polícia à força no imóvel da pessoa, na casa da pessoa. Lembrando, o conceito de casa é amplo, hein? É quarto de hotel, é a parte do estabelecimento comercial que não é aberta ao público, é o caminhão, no caso do caminhoneiro, é o trailer, é a casa, é o apartamento, enfim, é onde o cara mora, ou onde ele está, na sua intimidade. Então, beleza. Pode entrar na casa? Pode. No caso de tráfico, temos um crime permanente, especialmente no verbo ter consigo, portar consigo drogas em quantidade grande, né, que representa o tráfico de drogas. Então, a polícia, tendo suspeita fundada de que ali há um flagrante delito, pode invadir. Pode invadir. Supremo Tribunal Federal, tranquilo, pode invadir, meu amigo. Agora, tenha um cuidado com o movimento. Cuidado com a pegadinha. Se houver flagrante de porte de droga para uso pessoal, artigo 28 da Lei de Drogas, porte de drogas para uso pessoal, não é permitido o ingresso na casa do cidadão. Por quê? Porque não pode haver prisão em flagrante. Vai ter que ser lavrado o termo circunstanciado. Porque é infração de menor potencial ofensivo. Nem pena tem. Nem pena tem. É crime? É, mas nem pena tem. Então não pode ser preso, não pode ter prisão em flagrante, não pode entrar na casa do cidadão, porque o cara tem lá um pouquinho de cocaína, um pouquinho de maconha. Não, aquilo ali é para uso pessoal, não pode entrar. Agora, se for tráfico, aí pode entrar, meu amigo. Pode vir com a cavalaria, pode entrar. Ok? Essa foi a pergunta lá da prova oral. A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte aconteceu agora, recentemente. Muito bem. Gente, vou dar mais um corte aqui, mas vamos seguir. Estamos chegando ao fim. Vamos tratar no próximo bloco aqui, eu vou parar um pouco, da prisão do senador Delcídio do Amaral. Ok? Volto já. Seguindo, pessoal, chegamos na parte final do nosso encontro sobre prisão em flagrante. E antes da gente entrar na prisão do senador Delcídio do Amaral, caso famosíssimo, que eu tenho certeza que você sabe, tenho certeza que você está ligado no movimento. Uma perguntinha de concurso. Esse é um clássico, hein? Clássico de concurso que o STJ já decidiu aí tranquilamente. Pergunta é: o sistema de segurança no supermercado, num shopping, por exemplo, impede de maneira absoluta um furto neste estabelecimento comercial, impedindo assim a prisão em flagrante do cidadão que está lá furtando um bem no supermercado? Será que isso acontece? Resposta: não, pessoal. Cuidado. O sistema de segurança, de fato, dificulta o furto, mas não torna aquele crime impossível. Por quê? Porque as câmeras podem falhar. O cara que está olhando os vídeos com as câmeras pode falhar. Ele pode ir ao banheiro, ele pode cochilar, enfim. Não é meio absolutamente inidôneo à prática do crime. O sistema de segurança dificulta, mas não impede. De modo que o furtador de um supermercado pode ser preso em flagrante quando está furtando o supermercado, mesmo que haja sistema de segurança ostensivo no local. Não confunda. Não pense que é crime impossível. Não faça esse raciocínio. Ok? Assim já decidiu Superior Tribunal de Justiça. Agora sim.
Agora vamos para o ponto 16, ponto final. Ponto final com a perguntinha. Parlamentar federal pode ser preso em flagrante? Constituição da República Federativa do Brasil, pessoal. Pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Pronto. Se o crime não for inafiançável, não é possível haver a prisão em flagrante de deputado federal ou senador, por exemplo. Não é. Está na Constituição expresso. Está na Constituição expresso. Ok? Pode ser preso por decisão definitiva? Pode. Aí é tranquilo. Decisão definitiva do Supremo, pode ser preso. Inclusive, se a pena for pequena ali, ele pode ser preso. Se não for cassado, vai voltar a ser senador ou deputado depois que sair da prisão. Olha só. É possível? É. Em tese é. Legal? Mas, prisão em flagrante de deputado ou senador pode? Só em crime inafiançável. Essa é a premissa básica, é a premissa. Tudo bem. Agora, vamos para o caso do senador Delcídio do Amaral. Você lembra que o senador Delcídio do Amaral foi pego numa gravação feita pelo Bernardo Cerveró, estava com um gravadorzinho, né, no bolso ali gravando. Se a prova é lícita? Prova lícita. Em tese, prova lícita. Qualquer pessoa pode gravar suas conversas tranquilamente, desde que não esteja numa conversa em sigilo, né, como por exemplo uma conversa com um médico, com um psicólogo, com um padre. Pode gravar. Pode gravar tranquilo, sem autorização judicial, inclusive. A autorização judicial só é necessária para a interceptação telefônica, mas não para a gravação pessoal. Então, o Bernardo Cerveró estava lá, gravou. E aí o senador, descuidadamente, ele falou o que não devia ter falado. Ele estava ali esquematizando a fuga do Cerveró, pai, para outro país, enfim, através de um jatinho, algo dessa natureza. Enfim, esta situação, segundo o Supremo Tribunal Federal, caracterizava um flagrante delito. Sim, mas flagrante de quê? De participação de organização criminosa. A lei de organizações criminosas traz lá em seus dispositivos um delito que é participar de organização criminosa. E o Supremo Tribunal Federal, quando recebeu essa prova, entendeu que ali havia um flagrante delito de participação em organização criminosa. Muito bem. Primeiro pressuposto, está vencido, né? Está em flagrante? Está em flagrante. Ok. Agora, a gente viu que senador só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E quais são os crimes inafiançáveis? A gente lembra. É o macete do 3TH. Né? O macete do 3TH. Tráfico, terrorismo, tortura e hediondos são inafiançáveis. Além disso, racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Beleza, esses dois últimos, inclusive, imprescritíveis. Aí você pensa, peraí, o senador não cometeu nenhum desses delitos. Nenhum. Então, o crime aqui era afiançável. Então não podia ter sido preso. Mas, meus caros, a função da inteligência é justificar a vontade, já disse algum filósofo por aí. E o ministro Teori Zavascki criou uma tese, no mínimo, inteligente. Para dizer o mínimo, inteligentíssima. Ele disse o seguinte, tudo bem, em regra os crimes inafiançáveis são esses aí, que estão lá na Constituição previstos como inafiançáveis. Mas o artigo 324 do Código de Processo Penal, inciso 4, diz o seguinte, capte, não será igualmente concedida a fiança, ou seja, não será concedida a fiança quando, inciso 4, presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Olha, já se ligou? Se ligou no movimento? Olha a interpretação do cidadão. Foi inteligentíssimo. Bom, peraí. Existem crimes que são imprescritíveis por um comando constitucional
ok, que são aqueles que a gente viu, 3TH, mais racismo, mais ação de grupos armados contra o Estado Democrático, ok. Esses são imprescritíveis, perdão, inafiançáveis, agora sim, inafiançáveis por um comando constitucional, beleza. Quanto a isso a gente não vai discutir. Mas há outros delitos que, no caso concreto, se mostram inafiançáveis. Por quê? Porque estão presentes os pressupostos da preventiva. Se estão presentes os pressupostos da preventiva, não cabe fiança. Se não cabe fiança, é inafiançável. Pronto. Olha o raciocínio. A doutrina, uma parte da doutrina ficou maluca com isso aí. Segundo uma parte da doutrina, o STF confundiu crime inafiançável com crime não suscetível de fiança. Seriam conceitos distintos. Mas outra doutrina entendeu? Não, beleza. Beleza, a interpretação foi perfeita. Foi perfeita. Enfim, como foi uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, tá valendo. Tá valendo. Então, com esse raciocínio, foi permitida a prisão em flagrante do senador Delcídio do Amaral. E neste caso, o Supremo Tribunal Federal o que é que faz? Remete o caso para a Casa Legislativa, da qual pertence o parlamentar, para que decida em 24 horas sobre a manutenção ou não desta prisão. E o que foi que decidiram? A gente sabe. Decidiram manter a prisão do senador Delcídio do Amaral. Ok? E ele ficou preso aí durante vários meses. Hoje, não mais. Mas ficou preso durante vários meses. Então, pessoal, esse é um caso excelente para cair em prova. Tem a ver com prisão em flagrante. Enfim. E você não tenho dúvidas, preparado para responder aí umas perguntas sobre esse caso. Ok? Gente, espero que tenham gostado. Desculpem o tempo aí do vídeo. Vídeo longo, né? Acho que foi o vídeo mais longo aí que eu já fiz. Várias partes, eu tive que ir cortando aqui. Mas a gente viu aí, sem dúvida, grande parte do conteúdo de prisão em flagrante. Espero que sirva, seja de alguma utilidade para vocês. Nos vemos no próximo e um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.